Ela vem atacando um pouquinho mais por dentro, a Denise já. E vira o jogo e procura essa Também 17 Brasil, 15 Japão. O Brasil agora com a Hayashi. Cara, mas peraí, por que ela não passa a bola? Não pode 4 toques no vôlei? Você não chutou, não bateu no adversário ali, velho? Que? Eles estão moscando, pô. A gente precisa de alguma ajuda pra entender isso aqui melhor. Não é que nem basquete? 3 passos não vale? Exato, mas a bola tinha ido dentro ali, não tinha? Já sei, eu vou ligar pra uma amiga minha, Natália Zílio, ela já participou de 3 Olimpíadas. Que isso? A campeã olímpica, pô. Exato, campeã olímpica, exatamente. Tem um campeã e também já foi vice-campeã olímpica. Vou dar um toque pra ela, vou chamar ela. Ela vem aqui no jato? Vai vir aqui no jato com Ah, a gente. não, aí sim. Ela Agora a gente vai aprender. Exato. Bora então, bora. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao jato da Trip Inusitada, o primeiro e único Talkcast gravado nas alturas e com perguntas turbulentas. Eu sou o comandante Guilherme Saad, acompanhado pelo nosso copiloto levantador Luiz Sartoleto e pelo nosso comissário meio de rede Igor Simas. Preparem-se para uma viagem repleta de emoção e determinação, onde exploraremos as alturas de uma carreira esportiva que brilha tanto dentro das quadras quanto fora. Nossa passageira de hoje é uma verdadeira estrela do vôlei, cujo talento e dedicação a levaram a conquistar pódios olímpicos e corações ao redor do mundo. Uma heptacampeã sul-americana, bicampeã pan-americana, 6 vezes campeã do Grand Prix e, é claro, os mais cobiçados dos prêmios, incluindo 3 participações olímpicas. Seu voo atingiu glória olímpica, sendo coroada com a medalha de ouro nos Jogos de Londres em 2012 e alcançando o pódio novamente como vice-campeã em Tóquio de 2020. Natália Zílio, assim como um avião em pleno voo, sua trajetória não foi sem turbulência nos bastidores. Logo no início, sua carreira enfrentou um tumor na canela. Demonstrando resiliência, Natália não só superou o desafio, mas decolou para conquistar os mais altos dos céus do vôlei. Sua dedicação ao esporte é uma fonte de inspiração para jovens atletas que sonham em seguir seus passos. Natália, estamos ansiosos para explorar suas altitudes da sua carreira, suas experiências nas quadras internacionais e as lições valiosas que você aprendeu ao longo da sua incrível jornada. E para vocês, nossos queridos passageiros assistindo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você não perder nenhum voo nosso. Isso é muito importante para a gente manter o jato aqui no ar. Afivelem os cintos, inclinem suas poltronas e sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Welcome aboard, Nath! Aê, Nath, bem-vindo! Foi justo essa introdução? Tá tudo Não, certo? achei demais, gente. Achei demais, que isso? Eu demais, tava até eu aqui, o que é isso, gente? Tô nem Obrigado. sabendo. Nath, obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra ter aqui uma campeã olímpica, uma Nossa, atleta o jato tão... tá cada vez... Prazer é meu, gente. Prazer é isso. meu. Obrigada pelo convite. Você curte voar? Olha, o Você tempo gosta? inteiro, né? Não tem nem como. Se eu não gostasse, eu ia ter um problema, Então. né? Porque o tanto que a gente viaja, então tem que gostar. A gente se obriga, né? Mas tem Mas medo eu ou não? gosto, não. Zero. Zero medo? Não, zero. Turbulência pode dar, eu tô aqui, ó. Dormindo. Babando, não vejo nada. Nunca. Nath, você falou de turbulência, a gente sempre pergunta para os nossos passageiros quando a gente vai construir um mural da turbulência, que é um voo que eles se recordam que eles pegaram muita turbulência. Você tem um que você se lembra assim ou não? Teve um voo que eu fui pra Chapecó, né? Que minha família é de Santa Catarina, do interior lá, então é Joaçaba, o nome da minha cidade. Só que não tem avião pra lá, então eu parei em Chapecó. E era numa época que o aeroporto lá era menorzinho e eram aqueles voos só com hélice, assim, né? Aqueles Não era, menores, menorzinho. Eu já peguei cada avião. Nossa, mas histórico da Nath teve tá- lá, uma empresa NHT, que era assim, eu não cabia na poltrona. No Brasil. Eu saía de Joaçaba, que tem um aeroporto lá também, que eles fizeram um voo uma época pra ir pra Florianópolis. Mas enfim, eu não cabia dentro do voo, praticamente. Tinha que pegar 2 poltronas lá pra caber numa... Aí eu fui pra esse voo pra Chapecó e lá, eu juro, eu falei, hoje é meu dia. Eu falei, Senhor, perdoa meus pecados aí, porque acho que eu tô chegando por aí. Mas balançou e assim, daquelas quedas, assim, ó. Você já tava perto do céu ali, Não, né? a gente Então, tava tipo, assim, ó, né, começando a baixar ali pra pousar. Eu acho que foi vento que tava, mas balançou. Aquele dia eu pensei que eu ia. Mas... É engraçado, a gente teve a Carol aqui, ela comentou pro sul também, né? Então, Também. porque ele Pega já... uma O mundo inteiro, viajou o mundo inteiro
aí. Vai dar problema aonde? Então, só pra registrar, o seu mural da turbulência é a rota de São Paulo pra Chapecó, Pra é Chapecó, isso. Exatamente. São Paulo, Perfeito. Chapecó. Então já saibam aí, quem tá assistindo, se você um dia for pra lá, a Nath pegou uma toma turbulência cuidado. brava. Pra aí. evitar Chapecó, Gui, ou não? E bom, Nath, hoje nosso destino é Paris, né? E tô dando uma olhada aqui na nossa rota. Como é que tá, Igão? Então, essa nossa rota a gente vai pegar um pouco de turbulência na decolagem e um pouco durante o voo também. Mas nada que o nosso piloto possa contornar, né? Fica tranquilo, tá, Experiente, Nath? né? Eu tô aprendendo, Confia. eu tô aprendendo a pilotar, mas tá tudo Então, certo. fechou. Bom, Nath, então o nosso destino é pra Paris. Você já foi pra lá, inclusive? Já visitou? Já fui. Fui até numa folga, porque assim, a coisa legal de você morar, né, e jogar na Europa, que foi quando eu tava jogando na Itália. Eu joguei em Scandite, que é ali do lado de Firenze. E, se eu não me engano, acho que 1h30 de voo de Firenze até Paris. Eu tive 2 dias e meio ali, mais ou menos, de folga. Eu falei, vou aproveitar, né, pra conhecer. Aproveitei a oportunidade e fui pra lá. Então, assim, foi bem rapidinho, mas deu pra aproveitar bastante. E você tem alguma dica pra gente desse período que você estava lá, pra passar aqui pros passageiros que estamos assistindo em casa? Lá, ou um restaurante, ou algum passeio bacana? Sim, eu sempre falo, eu sou, assim, amante de culinária, né? Mundial, assim, porque eu como de tudo. Eu falei, só não me dá pedra, assim, Quem botar não um gosta, salzinho ali, eu ainda dou uma experimentada. Mas experimentei várias coisas lá, experimentei o escargot, outros pratos deles, né? Croissant. Croissant. Mas assim, um lugar que eu gostei bastante, que eu achei bacana, que tem assim, restaurante, você pode levar até, né, um lanchinho pra você sentar e ficar admirando, ainda mais num dia bonito, que quando eu tive lá eu tive sorte ainda que tava sol o dia inteiro, que é o Jardim do Luxemburgo. Eu achei bastante, assim, achei lindo o lugar. E eu acho que vale a pena conhecer. Como que é? Pago? Como funciona? Não, ele é aberto. Ele é aberto. Então, assim, tem uns restaurantezinhos do lado, assim, que você pode sentar lá, né? Daí você bebe alguma coisinha, você pode comer. Então, assim, daí tem uma fonte gigante, assim, no meio. Tem um museu do lado, assim, tem um dos... Não é um castelo. É como se fosse um museu, assim, do lado. Tem essa fonte e tem cadeiras em volta, tem bancos que você senta lá, daí você... Vista pra torre? Não, pra torre não. Mas, assim, o jardim em si é maravilhoso. Então, assim, pra tirar foto, você sentar lá, ficar lendo. Tem muita gente, piquenique, o pessoal leva livro pra lá, ficar sentadinho. Tem quase que umas esteirinhas lá também. Então, é gostoso pra sentar lá e aproveitar o dia, assim. Legal. E, Nath, todo começo de programa, a gente pede pra um dos nossos tripulantes pesquisar sobre algumas dicas, né, para os passageiros que estão assistindo, do destino que a gente vai. E hoje temos aqui o Monsieur Igonet, e ele fez uma pesquisa bem aguçada sobre Paris. Então, Monsieur Igonet, por favor, qual é as suas dicas de Paris? Igonet François. Por favor. Je m'appelle. Falei francês. Me perdoe se Merci. se eu errar alguma palavra em português. Então vai. Vocês já sabem, muito tempo morando na França. Sim. Não sei se vocês sabem, mas nosso destino, mano, tá incomodado esse negócio. Calma aí, já fiz um pouquinho com o papel. Aqui. Não sei se vocês sabem, mas fiz uma breve pesquisa aqui sobre Paris, que é o nosso destino. Vocês sabem qual é o ponto turístico mais visitado de Paris? Eu acho que Do jeito que você tá falando, não deve ser a torre. O do nada, o nosso piloto tava no Ou é piloto a automático torre. aqui, né? Não sei. é a Torre Eiffel. Eu chutaria a Torre Eiffel, é ou não é? Você, Luizito? Eu posso chutar? Eu chutaria o Louvre. Você? Tô na Nath. dúvida agora, porque do jeito que você Não tá falou, valendo eu nada. também Será chutaria que a a gente tá na torre. dinâmica de novo? competitivo, É verdade. Eu tô aqui, ó. Você vê que eu paro pra pensar. Eu chutaria a torre também, mas do jeito que você falou, talvez não Então, seja. gente, o lugar que mais recebe turistas na França, em Paris, desculpa, é o Museu do Louvre. Tá vendo? Ponto pra Grifinória! Eu tinha avisado, Luiz, eu tinha avisado ele. E se eu não me engano, Paris é a cidade mais turística do mundo, né? Então, exatamente. Se vocês não sabem, Paris é a cidade mais turística do mundo, é a que mais recebe turismo no mundo, de todas as cidades, deixando pra trás, inclusive, Nova York, Hong Kong e Joaçaba, que é a cidade da Nath. Eu estou surpresa. Tô um pouco surpresa, mas tudo bem. E o ponto turístico é o Museu do Louvre. Que outra observação também, que o Museu do Louvre, em 2023, eles receberam 9 milhões de visitantes, sendo 6 milhões de visitantes estrangeiros. Cara, só o Museu do Louvre, em 2023, recebeu mais visitantes de outros países do que o próprio Brasil Não, tá maluco. em um ano. Não é possível. É absurdo, né? Não é possível. É absurdo. Então, além desses pontos turísticos, né, do Louvre e da Torre Eiffel, tem outros destinos para quem quiser visitar também, que é a Catedral de Notre Dame,
o Parque de Luxemburgo, que a Nath já acabou de falar, o Arco do Triunfo e, teria que botar até meu bigodinho aqui de novo, mas Avenue Champs-Élysées. Tá? Que inclusive está tendo... vão inaugurar em 2027 o Hotel da Louis Vuitton. Não sei se você sabe. 2027? No início de 2027. Está em construção. Vai estar baratinho isso aí. Exato. Baratinho. Liquidação. Mais barato que uma bolsa diária. Você tá doido. E outra coisa também, uma curiosidade de Paris que muitos esquecem, é que Paris também tem a Disney. Nossa, é verdade. Que é a Disney com 2 parques, que tem a Walt Disney Studio lá e também tem a Disneyland Park. E os preços são, apesar de ser menor, os preços também são infinitamente menores do que a própria Disney de Orlando, né? Que os valores vão variar da diária. Nos Estados Unidos, variando aproximadamente R$600 por dia, e a de Paris é R$330. Show. E, inclusive, até reforçando que estamos indo para lá para assistir as Olimpíadas. Exato, época olímpica agora, olímpica, praticamente. As Olimpíadas. Legal. Nosso piloto. Vamos chegar tá no luxo, nosso piloto também. Nosso piloto, ele tá marrendo. Estamos a caráter para chegar pessoal lá a estilo. Tá frio, né? Tá frio, né? Tá gostoso, tá gostoso. E, Nath, antes da gente levantar nosso voo, a gente tem que contar uma trip inusitada. E você é uma pessoa muito viajada, já morou em vários lugares aí do mundo, Rússia, Turquia, Itália, já jogou em vários lugares assim. Então conta uma trip inusitada pra gente, que você se lembre. Tem muita, né? Nossa, tem uma aí que o problema é que assim, eu começo a falar, gente, tem horário aí? A gente tá de boa. É só chegar em Paris, o resto... 11 horinhas de Olha, boa. vocês querem inusitada de boa ou inusitada assim, perrengue? Tem de tudo. O que você acha que as pessoas que te seguem vão ter mais curiosidade ou mais interesse em saber? Você fica... Exato. Olha, eu você vou acha? contar uma, eu vou tentar ser breve assim, mas eu vou contar, essa foi com a seleção que a gente foi, assim, as pessoas que acompanham o vôlei, sabe, por exemplo, nessa época a gente tava jogando o Grand Prix, que é um campeonato que ele levava 4 semanas pra jogar. Então, assim, só que a gente jogava uma semana em cada país. Então, assim, esse ano a gente saiu, a primeira etapa foi na Turquia, foi em Ankara, que é a capital da Turquia, né? Aí de Ankara a gente saiu e foi pro Japão. Do Japão a gente teve que vir pro Brasil pra jogar a terceira etapa em Cuiabá. Não foi nem em São Paulo. E depois de Cuiabá a gente foi pra China. Nossa, então, a logística tá perfeita. Não, você não tá entendendo o que é esse campeonato. É um absurdo, assim. O fuso horário vou dar uma onde? cornetada aqui, mas não. Até hoje A assim? saúde. Até hoje assim. Assim, mudou um pouco, que hoje é a Liga das Nações, né, VNL. Tá vendo? Que é agora eles tornaram um pouco, assim, é mais longo o campeonato, mas você tem um pouco mais de descanso entre uma semana, assim. exatamente, uma fase e outra. Então, assim, antes era assim, aí que eu falei, isso que aconteceu nessa viagem, a gente saiu da Turquia, eu não lembro se foi a nossa confederação ou se foi a Federação Internacional que fez a logística dos voos, a gente foi sair de Ankara, eles mandaram a gente para uma cidade na Alemanha, que agora eu não vou lembrar, e depois para Frankfurt. Aí, só que chegou, acho que era Munique, se eu não me engano. Aí, só que chegou em Munique, a gente atrasou nosso voo. O voo estava atrasado e para não perder o voo em Frankfurt pro Japão, eles preferiram trocar a gente de avião. Falaram, não, tá indo saindo um outro voo aqui pra Frankfurt. Jogaram vocês. Não, jogaram, só que acontece, né? A gente tem uma coisa também depois que dá pra gente conversar, mas tinha algumas pessoas na econômica e outras na classe executiva. E era eu, o Zé Roberto, e se eu não me engano a Tandara. Eram 3 ou 4 meninas. E eles esqueceram quem tava na executiva. Então só foi a galera da econômica. Aí falaram, não, tudo bem, né? Vão vocês e a gente tenta pegar. Daí elas foram. Chegou em Frankfurt. O nosso voo chegou, né, bem depois do deles. Eu saí correndo pra tentar segurar o avião, ver se já tinha saído ou não. O Zé Roberto, né, que já é um senhor, ficou um pouco pra trás ali. Eu falei, não, vou tentar. Só que eu não conseguia, que mesmo sendo atleta, né? Você correu o aeroporto de Frankfurt, não sei quem é acompanha, mas o aeroporto de Frankfurt é um dos maiores do mundo. Na Europa, imenso. não, é imenso, tudo, assim. né? Então, pra você atravessar, não é que você tá em Congonhas. maratona, piscou, né? você trocou de portão. A Alemanha no meio da Europa, né? Que isso facilita exatamente uma ponte as ali. Não, exato. Então, assim, aí eu saí correndo, cheguei no portão, a mulher do portão falou assim, ó, moça, desculpa, mas o portão Não já tá dá, fechado. fechou. Tipo, sei lá, 20 minutos atrás que fechou o portão. Eu tentando respirar, falei, não, moça, obrigada. Tá, aí ela falou assim, você conhece a Gabriela e o Fábio? Aí eu olhei assim e falei, conheço. Ele era o nosso preparador físico e o homem do nosso time. A Gabriela esqueceu o passaporte dela dentro do ônibus
como é que fala? Dentro do aeroporto. E o Fábio ficou pra ajudar ela. Então os dois não embarcaram também. Então estavam os dois perdidos lá em Frankfurt também, né? Aí eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí depois de um tempinho ali, o Zé Roberto chegou com a outra menina. Ficamos lá. Acabou que a gente teve que passar o dia em Frankfurt, porque não tinha mais voo. Aí eles pegaram um voo pra gente sair de Frankfurt e ir pra Seul pro Japão. Então já foi um rolê, né? Chegou em Seul, daí a gente chegou, desculpa, né? Daí a gente foi, saiu, esperou, sei lá quantas, 8 horas, acho que a gente teve que esperar. Fez conexão em Seul, de Seul a gente foi pro Japão, beleza. Chegou no Japão, o que aconteceu? Nesse negócio da troca do avião lá que teve de Munique até Frankfurt, perderam os... Não, a galera ficou sem mala, porque eles foram com o avião, mas a mala ficou. Chegou lá o time inteiro sem mala, ninguém com roupa, tendo que comprar calcinha descartável, fazer um monte de coisa, aí beleza. Aí acabou que um dia antes do jogo chegaram as malas delas, né, todo mundo com mala, ok. Só sei que quando a gente foi voltar pro Brasil, depois acabou aquela fase lá, tudo bem. Chegamos no Brasil, a gente teve que ir pra Cuiabá, só que colocaram a gente num voo de Guarulhos, tinha que sair e vir pra Congonhas. Aí, no meio de Guarulhos em Congonhas, nosso ônibus quebra, no meio da Marginal. Aí isso aí, tipo, tudo aconteceu na mesma, né? No mesmo mês. Aí quebrou, aí tiveram que pegar a van no meio da Marginal lá, tiveram que alugar pra pegar e levar a gente pra Cuiabá, aí deu um rolo todo. Só sei que assim, ó, e no final, o que aconteceu? A gente ganhou ainda o Grand Prix. Eu falei assim, ó, Deus tá do nosso lado, não é possível. Falei, depois desse perrengue todo que a gente passou, eu falei, não é possível, mas acabou que deu tudo certo, a gente acabou ganhando. Mas foi uma das piores viagens, assim, que eu fiz com a seleção. E é muito perrengue, muito perrengue. Isso aí é uma das, né? Porque, olha... Cada coisa que a gente tem que passar e assim, ainda tem que performar, né? Porque não é assim, perdeu o voo, você chegou atrasado. Não, e o fuso, né? Tem fuso, tem, né, o cansaço de viagem, cansaço de jogo, de treino, porque não é assim, é chegar também, eu vou só jogar. O técnico que chegou, no mesmo dia você já vai pra quadra treinar. Então é bem difícil. Liberados para decolagem. Tripulação, já estamos autorizados pela torre para decolagem. Aê, tá? Bora, piloto, bora. Finalmente, né? Nath, fique confortável aí na nossa primeira classe, né, no nosso voo aqui. E falando inclusive sobre primeira classe, eu fui dar uma estudada, até você estava falando aqui um pouquinho antes, que quem era campeã olímpica tinha benefício quando fosse convocado para a seleção viajar de classe executiva. Isso nunca gerou nenhum atrito na seleção, ou talvez até... não teve alguma reclamação de uma outra atleta, porque de vez em quando uma líbero voava de primeira classe, de executiva, e depois a central estava lá na econômica. Isso nunca gerou um burburinho? Pra falar a verdade, nunca, assim, porque esse foi um acordo que um ex-presidente da nossa confederação, né, que hoje é até presidente da Federação Internacional, que é o Ari Graça, ele entrou num acordo com uma geração, né, bem antiga, até o Giba foi um dos caras que conseguiu esse bônus, digamos assim, né, pros atletas, porque assim, já é difícil, né, como eu tava contando pra vocês veem um perrengue que a gente passa, então assim, e querendo ou não, né, você viajar de executivo e viajar de econômica é uma coisa completamente diferente, então assim, e faz a diferença pra gente que depende, né, do nosso corpo, que depende do físico e tudo mais. E voos longos, né? Muito, então a gente atravessa do mundo, assim, a gente sai do Brasil pra parar na China, pra depois de 2 dias ter que jogar, então assim, faz muita diferença. E o combinado era, se você for campeão olímpico ou campeão mundial, você tem mundial também, você tem direito à executiva. Então, assim, era uma coisa que, querendo ou não, você tinha que lutar pra ganhar. Então, assim, a gente achava justo, né? Que assim, poxa, você ralou tanto. Você conquistou, foi uma conquista, assim, que, poxa, não é fácil. Então, assim, nunca vi pra mim, pelo menos, assim, e eu nunca fiquei sabendo de ninguém, assim, que achou injusto ou ficou reclamando, poxa... isso aí, a pequenininha tá ali, né, viajando de executivo e eu tô aqui. Pelo contrário, eu acho que isso aí sempre instigou mais as jogadoras mais novas a querer também, a ganhar, pra falar, poxa, eu também quero ganhar, ser campeã olímpica, Eu vou te falar assim, até a gente brinca, quando eu fui campeã em Londres... Primeira coisa que a gente falou, executiva. Nem saber de medalha, eu era campeão. Eu só quero saber da minha executiva. Eu quero voltar de executiva. Ficou bastante tempo na executiva, então foi de 2012 até 2021. Já vale na volta, já, quando é campeão? Então, assim, aí na volta eles deram um upgrade pra gente, que foi o time campeão e tudo mais. Então, assim, não teria, que só começaria a contar no ano seguinte, mas acabou que a gente voou, não lembro da companhia, mas eles deram pra gente, que tinha lugares lá sobrando.
Aí, porque o time foi campeão, eles acabaram dando pra gente. Mas assim, então, acho que isso foi mais uma motivação para os atletas, né? Para gerações mais novas. Só que isso acabou. Eu fiquei sabendo que... Acabou? Assim, acabou. Acho que eu aposentei da seleção em 2022. A partir de 2000, eu saí na hora certa, eu sabia. Não tem mais a Nath lá pra brigar pelas meninas. Não, pior que assim, é masculino e feminino. E antes eram nos dois, né? E acabou tudo, assim. Hoje em dia tem os meninos lá que brigam, né? O Bruninho, que é um dos maiores líderes do voleibol, assim, um grande exemplo aí dentro do esporte. Mas realmente caiu agora a executiva. Ninguém mais... Agora, se você quer, você paga do seu bolso, mas não tem mais esse... Pô, que pena. É uma pena mesmo, assim, né? Porque faz toda a diferença, né? Ainda mais a gente pega, assim, né? Tudo bem que tem uma ou outra mais baixinha ali, mas são todas, né? Somos todos atletas altos e tudo mais, então realmente fazia a diferença. Tripulação, temos um aviso de turbulência. Passando agora aqui por uma turbulênciazinha. região de Segura os turbulência. Tá sentindo aqui. Mas, Nath, Ih, até caiu, me caiu. enrolei até. eu queria fazer uma pergunta sobre num ponto um pouco turbulento seu, que foi... Você estava no auge da sua carreira e convocada para seleção, jogando muito bem, e você descobriu um tumor na sua canela, né? E aí você fez 2 cirurgias, né? Um processo aí de tratamento. E não é fácil, não só fisicamente, mas mentalmente isso é difícil, né? Quando isso aconteceu, você chegou a cogitar de ser o fim da sua carreira? Como é que foi esse processo para você quando você descobriu tudo isso? Então, quando eu descobri isso foi em 2011. Eu, na verdade, comecei a sentir dores ali final de 2010. E foi o que você falou, assim, eu tava num momento muito bom da minha carreira, eu era novinha ainda, mas eu tinha acabado de jogar um Mundial, tinha sido titular, tinha ido super bem. E eu comecei com essas dores, assim, e a gente não tava conseguindo entender de onde que tava vindo, achando no início que era uma inflamação. Aí, quando eu acabei no clube, eles falaram, não, já que é inflamação, porque a gente chegou a fazer exames e não apontou nada. Fiz ressonância e não apareceu nada a ressonância. E eles falaram, não, deve ser uma inflamação. Então, assim, a partir do momento que você parar, eu teria 2 semanas de folga antes de ir pra seleção. Falou, você vai voltar pra seleção, já vai estar tranquilo, né? Vai ter diminuído a inflamação. Só que a hora que eu cheguei na seleção, tava com mais dor. Aí eu falei, mas tá estranho, né? Aí reclamei pros caras lá, né? Pro pessoal da área médica. Eles falaram, não, vamos fazer um exame então pra ver o que é. Aí fiz eu lembro, acho que a gente fez um raio-x. Eles viram algo. Eles falaram, não, tem alguma coisa errada, então vamos, né? Aprofundar os exames e tudo mais. E eles resolveram fazer uma tomografia. Aí na tomografia eles conseguiram enxergar que era um tumor benigno, né? Mas ele tava crescendo dentro do osso. Então eles falaram, eles vieram pra mim, ó, Nath. E era um ano pré-olímpico, né? A gente até ia disputar, tinha Pan-Americana naquele ano, tinha classificação pras Olimpíadas e tudo mais. Só, Nath, vamos ter que fazer uma raspagem desse tumor e tudo mais. Então, você vai ficar ali uns 2 meses parada. E eu sempre fui muito tranquila. Então, assim, eu sou daquela que eu espero o mundo acabar em barranco pra morrer encostado. Se as coisas, assim, se não deu tudo errado, eu tô tranquila. A partir do momento que começa a pegar fogo ali, que eu fico mais preocupada. Senão, tô super de boa. Eu falei, não, vambora, né? Fazer a cirurgia, já eu volto, tô tranquila. Meus pais estavam bem preocupados, assim, né? Porque a partir do momento que você fala tumor, todo mundo já, né? Carrega um peso diferente. Sinal de alerta, mas não, tumor benigno e tudo mais. Eu falei, não, sem problema. Fiz a primeira cirurgia, fiz a raspagem. E quando eu voltei a jogar, fiquei uns 2 meses tranquila. Quando começou a passar um pouco mais de tempo, eu comecei a sentir dor de novo. E dor pra cá, e dor pra lá, e a dor aumentando. Né, resumindo, depois de 4 meses, eu resolvi fazer um novo exame junto com os médicos e eles constataram que tinha algo de errado na minha tíbia de novo, só que eles não sabiam falar se era o tumor voltando, se era algum edema ósseo, o que era. Eles falaram, ó, Nath, a gente vai ter que esperar. Aí eles me fizeram parar por 6 semanas. Parei essas 6 semanas e o médico falou, eu até vim aqui pra São Paulo pra tratar com um médico, com um oncologista ali do Einstein, e ele falou, ó, Nath, a gente vai te parar por 6 semanas. Depois que você parar essas semanas, você voltar a treinar, eu te dou 1 mês pra você voltar a sentir dor. Se dentro desse 1 mês que você voltou a treinar, você sentir dor, a gente vai ter que abrir pra ver o que você tem aí dentro. Se você não sentir, toca a sua vida. Vai jogar, fica tranquila que não vai ter problema. Aí eu falei, beleza. Aí fiquei as 6 semanas parada. Quando eu voltei, eu não aguentei o primeiro dia de treino. Eu tava treinando com o Bernardinho, né? Eu tava no Rio essa época. Ele tinha acabado de fechar. E o Bernardo, socorro. Não, o Bernardo, assim, fominha, né? O primeiro treino que eu voltei, depois de quase 2 meses parado, ele já me xingando. E eu, assim, ó, olhei pro fisioterapeuta e falei, pede pra ele parar. Eu falei, eu tô aguentando, eu tô com dor. Ele, você tá com dor? Eu falei, tô. Aí, não conseguia fazer nada, não conseguia treinar. Aí, acabou o treino, o médico já me ligou e falou, Nath, você já sabe, né? Eu falei, não, já sei. Aí, eles me falaram. Daí foi que eu vim pra São Paulo, acho que depois de uns 3, 4 dias.
Aí a gente fez uma cirurgia que eu tive que tirar 4 centímetros de osso da minha tíbia, tirei um enxerto aqui do ilíaco, a gente colocou um pedacinho de osso daqui, né, lá na tíbia. Eu tenho haste de titânio até hoje, né, que eles colocam pra poder reforçar, que daí você consegue voltar um pouco mais rápido, assim, né, da cirurgia, porque senão, né, você esperar o osso consolidar ali, você vai demorar anos. Então, eles colocam essa haste. E então, assim, quando o médico falou, ele falou, a gente não tem histórico disso no esporte, de alguém que tenha feito esse tipo de cirurgia, né? Então a gente não sabe como vai ser sua recuperação, não sabe se você vai responder, a gente não sabe se você volta a jogar, a gente não sabe de nada. Isso foi em 2012, né? Então, 2011, desculpa. Então, eu fiquei preocupada, mas assim, ao mesmo tempo, foi o que eu falei, eu deixo, né, Entrega, as coisas acontecerem, eu falo, vai lá, tudo certo, Tá tava na mão de com... Deus, tá na mão de Exatamente, Deus. tá na mão de Deus, eu falei, vou me recuperar e tá tudo certo. Então, assim, na minha cabeça, realmente, não tem aquele ponto de interrogação, assim, mas jamais eu pensei assim, eu não vou conseguir mais jogar, assim, né. Com certeza, né, passa, mas eu não tentava pensar nisso, eu tentei pensar da maneira mais positiva possível. E foi o que aconteceu. Tanto é que, né, depois que eu consegui me recuperar, minha segunda cirurgia foi em dezembro de 2011. As Olimpíadas foram ali em julho, né, de 2012, final de julho, ali, agosto. E eu consegui ir para as Olimpíadas de 2012. Então, assim, E foram né, campeãs. fomos E ainda foi campeãs. campeã. Como foi? então... Você, depois de ter superado esse desafio, ainda foi campeã, assim, o 1 ano e sentimento deve 3 ser meses, né? incrível. 1 ano e 3 meses. 1 ano e sem 3 meses jogar. sem Então, sem jogar, assim, eu tenho... Primeiro, assim, né, eu sempre agradeço o Zé Roberto, assim, pela confiança que ele me deu, né, que era o técnico desde aquela época. Ele resolveu me levar, eu era uma atleta nova, promissora, e ele falou, não, a gente vai precisar de você lá também. A gente conversou. E, assim, é a realização de um sonho, né? Eu acho que todo atleta, até quem não é atleta, acho que sonha, né? Um dia, né, de ir pra uma Olimpíada. Então, assim, foi algo surreal, assim. É indescritível, realmente, assim. Você... Aí passa todo aquele filme, assim, né? Das dúvidas, dos... Porque assim, a recuperação, a gente fala, né? A cirurgia é a parte mais fácil. O problema é o que vem depois, né? O pós ali, a recuperação é muito difícil. E eu tive que ficar 2 meses e meio sem pisar no chão, por causa do enxerto. Então, assim, era naquele calor do Rio de Janeiro lá, eu de muleta, suando aqui. Aí, nossa, foi bem difícil, assim, né? A recuperação. E eu fiquei sentindo ainda muita dor depois, assim, nos próximos 2 anos depois da cirurgia. Eu ainda tinha muita dor. Então, assim, a Olimpíada inteira eu treinava e jogava tomando remédio. Né, anti-inflamatório, remédio pra dor, isso, aquilo. E a nossa vida, né? Atleta é assim, né? A gente fala que quem não tem dor não tá fazendo alguma coisa de errado. Porque Não tá é jogando possível, certo. exatamente. Então, assim, foi um processo muito difícil, mas no final das contas, assim, né? certo. Acabou com um final feliz ali em Londres. E, Nath, você há mais de 10 anos é uma das melhores jogadoras do mundo, assim. E a sua decisão de, você até comentou agora um pouquinho antes, de ter se aposentado da seleção brasileira em 2022 ali com 32 anos, pegou alguns fãs ali muito de surpresa. E recentemente até o técnico Zé Roberto, ele te convocou para essas próprias Olimpíadas de agora, seu nome estava na lista, que levou até muitos fãs a, de repente, imaginar que você voltaria ali a atuar pela equipe, sabe? Eu queria saber o que te levou a essa decisão de você tomar essa decisão de se aposentar da seleção brasileira nesse atual momento da sua carreira. Então, acho que assim, quem convive ou vê assim a gente atleta, né? Ou as pessoas que não conhecem, de repente, assim, melhor dizendo, elas não têm ideia do que a gente passa, né? Assim, nos bastidores. A vida de atleta ela é difícil, né? É muito sacrificante. E assim, eu saí de casa com 15 anos de idade, pra morar longe dos meus pais. Meus pais, como eu falei, né, do interior de Santa Catarina, de Joaçaba. Primeira vez que eu saí de casa, eu tinha meus 15 anos, fui pra Campos dos Goitacazes, que é no interior do Rio de Janeiro. Então, assim, foi a minha adolescência inteira longe da minha família, porque meus pais trabalhavam, eles também não conseguiam ficar vindo me ver. Então, a primeira vez que eu saí de casa, eu fiquei já 3 meses. Só que isso foi em 2004, né? Imagina. Hoje eu tô com 35 anos, né? Então... 20 anos atrás, isso aí. Então, assim, poxa, quando você é um adolescente, né, em formação ali, a presença dos pais que ainda não faz toda a diferença. Então, assim, fiquei longe dos meus pais, fiquei longe da minha família, dos meus amigos, né, de infância. Então, assim, é muito sacrificante, assim, né, toda a carreira. Então, assim, você abre mão das festinhas ali, né? Todo mundo, tenho festinha, tenho treino, não posso. Não sei o que, vai jogar. Então, assim, eu, além de jogar no clube profissionalmente, eu já tava na seleção, que eu tive minha primeira convocação em 2005, que eu tinha 16 anos. Então, assim, eu não tinha férias, assim, até 2021, 2022, na verdade, que foi o ano que eu decidi me aposentar da seleção, eu nunca tive mais de 2 semanas de férias.
Então, assim, a gente sai do clube. Eu acho que o calendário do vôlei é um dos piores que existe dentro do esporte. Que eu não vejo futebol sendo assim, não vejo basquete, nenhum esporte, assim, tem um calendário louco que nem o vôlei tem. Então, assim, a gente sai do clube, dá uma semana, vai pra seleção. Assim, não é nem só o físico, principalmente o físico, né? Porque a gente depende muito mais o emocional também. Nossa cabeça além da pressão, eu falo, né? De você ter que desempenhar bem, de você... E assim, a gente tem nossos problemas também, né? Pessoais. Seres humanos, exatamente. Né? Então, assim, só que as pessoas não enxergam essa parte, elas acham assim, você tá ali pra jogar, você ganha pra isso, você se vira, né? Só que não é bem assim, né? Então, assim, eu tive alguns episódios em 2014, eu tive depressão. 2021 também eu não tava bem, assim, porque além, né, da vida pessoal, eu quebrei meu dedo antes da Olimpíada, que isso pra mim foi um balde de água fria, porque assim, eu falei, não, é meu ano, 2021, eu tava bem fisicamente, tinha acabado de terminar uma temporada ótima na Rússia, e eu falei, não, é meu ano, eu cheguei 2 semanas de treino na seleção, eu quebrei meu dedo, sendo que assim, 2020 teve a pandemia, né, então a gente não teve seleção. 2018 eu tive um problema sério no joelho que eu demorei 7 meses pra voltar. Eu tive um problema que eu tenho degeneração do tendão, né, que é a tendinose, que o tendão ele começa a calcificar, um monte de coisa. Então eu tive uma crise, eu fiquei 7 meses parada, não consegui jogar na seleção, mas ao mesmo tempo você tenta jogar, mas não consegue, né? Então assim, tava lá, mas não tava. Exatamente. Então assim, já tava mal em 2018, 2019 eu ainda tava me recuperando dessa lesão, porque daí eu fui pro clube, né, e o ano inteiro no clube aqui ralando. Acabei indo pra seleção em 2019 também, só que por causa do meu problema no joelho, acabei sobrecarregando minha perna esquerda, acabei estirando minha panturrilha da perna esquerda, sendo que era um ano pré-olímpico também, a gente tinha que jogar a classificação, né, pra Olimpíada. Eu acabei perdendo por causa da minha panturrilha. Então, assim, 2018 foi um ano perdido pra mim, 2019 também, 2021 quebrei meu dedo. Então, assim, minha cabeça tava a trilhão, assim, né, não tinha... Eu falei, assim, o meu medo de chegar lá e me machucar e tudo mais, assim, e querendo ou não, assim, eu falei, é um prazer, sempre foi, assim, eu sempre estive na seleção porque é o que eu amo fazer, pra mim, poxa, tá ali representando meu país, né, seja em qualquer campeonato, seja um sul-americano, num mundial, numa Olimpíada, é o sonho de qualquer atleta, entendeu? Só que pra mim chegou uma hora ali que aquilo ali pra mim já não tava mais fazendo sentido, porque assim, eu tava mais sofrendo, eu tava... Assim, qual que é o que o atleta vai fazer se ele tá lesionado o tempo inteiro? E assim, não é porque a gente quer. A última coisa que eu quero é lesionar. Mas assim, né, foram 3 anos consecutivos ali eu sofrendo. E aí é o problema, né, que a cabeça vai embora junto com o corpo. Então, chegou 2022 ali, eu falei, eu não aguento mais. Pra mim, já não dá mais. E querendo ou não, a gente depende de quem? Do clube, né? Porque assim, a seleção, a gente tá ali por paixão, né? Por amor, não é... A parte financeira não é nada, assim, né? Porque a gente tá lá pra realmente... representar, para ganhar título, você quer ganhar uma Olimpíada, é seu sonho. Só que a gente tá ali, o clube que, né? Quem financeira realmente. Que nem financeiro, que é o que paga a gente. Então, assim, várias vezes a gente chega no clube, a gente tá quebrado. Então o clube fica doido com a gente. Que a gente chega da seleção. Chega machucado no clube. Exatamente. Os caras estão te pagando ali, tipo assim, 10, 12 meses. Os caras querem que você. Cara, isso aconteceu até recentemente, fazendo conexão com futebol, nada a ver. O Neymar se machucou muito do ligamento, tá exatamente. Um ano parado. Exatamente, os caras estão E o clube lá da Arábia tá só aqui, ó. Exatamente. Então, assim, pra gente é muito complicado isso, entendeu? Então eu falei, então assim, como também eu já não era mais novinha, não tava com os meus 25 anos, como você falou, eu tava com 32 ali em 2022, eu falei, poxa, tem prioridades, né? Vamos ver, assim, eu já participei de 3 Olimpíadas, já... Então, assim, eu me senti meio que com o meu dever cumprido dentro da seleção, senti que o que eu tinha que fazer pela seleção eu já tinha feito, tinha até tentado a mais, só que, assim, eu não tava dando mais conta, e minha saúde mental também indo pro lixo junto, então eu falei, eu tenho que escolher um ou outro. Sim. Então, assim, eu falei com o Zé Roberto, não foi uma decisão fácil, porque, assim, toda vez que você encerra um ciclo, é sempre muito complicado, né? É difícil. Não é fácil você também, assim, porque a hora que você tá pensando, vou parar, tô cansado. Só que a hora que você vai bater o martelo ali, dói aqui dentro, né? Você fala, poxa, é um ciclo que eu tô encerrando acho que foram 16, 17 anos que eu fiquei na seleção, entendeu? Então, eu já choro, né? Daí chorei, aí falei com ele, eu falei, não aguento mais. Eu falei, eu tenho que cuidar de mim, a minha cabeça, é meu corpo. Falei, eu tô com diferentes prioridades hoje. Eu falei, não sou mais uma menina. Então, assim, eu tenho que cuidar de mim, não tem jeito. E eu falei pra ele, daí... Você falou agora no final, né? Que ele chegou a me convocar esse ano. Exato, eu ia até te perguntar. Pra Paris. Ele chegou... Eu conversei com ele, teve
sei lá, acho que foi em janeiro, fevereiro. Ele me ligou, eu tava lá em Moscou. Te pegou de surpresa em algum momento? Assim, ou você esperava? Algumas pessoas já falavam, acho que o Zé vai te convocar. Eu falava, gente, não, eu não vou voltar. Eu já sabia, assim, porque... Foi o que eu falei pra ele. A gente ficou, sei lá, 2h30 no telefone nessa primeira ligação. Depois ele continuava falando comigo por mensagem. Pensa com carinho, Nath, é isso. Você vê a Natália arrebentando lá na Rússia, botando... Não, e ele falava assim, Nath, não é nem só, né, pelo seu desempenho dentro de quadra, mas você como atleta também, por ser uma das mais experientes, que você seria do grupo, seria importante. Só que eu falei pra ele, quando eu decidi me aposentar... Não foi um pensamento assim, vou dar uma descansada aqui, no momento mais oportuno eu pego e volto, entendeu? Tipo, numa Olimpíada aqui, né? Que não é muito mais atrativo do que, sei lá, jogar um Sul-Americano, por exemplo. Então, quando ele me falou, eu falei, pra mim não era assim, vou dar uma pausa. Eu já sabia, assim, foi muito bem pensado e realmente, assim... Hoje eu tô com um sobrinho de 1 ano e meio, quase. Tem meus pais, querendo ou não, né? O tempo tá passando, eles estão ficando mais velhos. E foram aí, sei lá, eu comecei em 2024, vou fazer 20 anos de carreira esse ano. Então, assim, foram 20 anos longe da minha família. E isso aí você paga um preço, entendeu? Numa certa idade da sua... Eu falei, poxa, foram 7 anos de temporada lá fora também. Foram 3 na Turquia, 1 na Itália, 3 na Rússia. Na Rússia, querendo ou não, a vida eu amei morar lá, fiz muitos amigos lá, amei Moscou. Mas, assim, é uma vida mais solitária. Então, assim, isso tudo você paga o preço, entendeu? É tempo que você perde, que o tempo não volta. Então, assim, longe dos meus irmãos, longe da minha família. Então, assim... Aí eu falei, poxa, beleza, vou pra uma Olimpíada, mas... E o meu sobrinho que tá ali com 1 ano? Eu vou perder, sabe? Então, assim, aí, por exemplo, se eu saísse de Moscou agora esse ano pra ir pra Olimpíada, eu não ia ter nenhuma semana de folga. Eu ia ter que chegar no Brasil, que só que daí que você chega aqui também tendo que ver médico, tendo que resolver um monte de... Dos B.O., né? Então, assim, eu não ia ter tempo pra nada aqui. Então, sabe... Aí eu falei, pra mim não dá, realmente, assim, eu tô bem agora. Como eu falei, né, eu já tive meus episódios ali, já tive problema com depressão, já tive, sabe, problema com ansiedade e tudo mais. Então, pra eu abrir mão da minha paz nesse momento da minha vida, né, na minha carreira, falei, pra mim pode custar caro, entendeu? Então eu falei assim, eu teria que pagar pra ver, eu não tava, assim, querendo pagar o preço pra ver se ia dar certo ou não, entendeu? Então foi mais por isso mesmo que eu resolvi não voltar. Eu até encontrei com eles ontem lá em Barueri, que eles estão aqui em São Paulo, treinando. E eu fui lá, dele até brincou ali, poxa, era pra você estar aqui Entra com a gente. no treino aí. Ele falou, poxa, era pra você estar aqui, você abandonou a gente. Eu expliquei de novo, eu falei, Deu uma olha... saudadezinha, Nath, você vê o pessoal jogando na Olimpíadas lá. Então, eis a questão. Não me dá. Não assim, porque eu falei pra eles, se eu tivesse com esse fogo dentro de mim, com essa vontade, porque é uma Olimpíada. Assim, o que né, até, assim, às vezes eu falo com meus amigos, assim, eu falei, é um pecado, porque é uma Olimpíada. É o sonho de todo atleta. Mas, assim, não me brilha mais os olhos, entendeu? Assim, eu já passei por tanta coisa que eu falei, o sofrimento que eu tive nesses últimos anos lá foi muito grande. Então, assim, isso me fez perder um pouco desse brilho de estar lá, entendeu? Então, assim, o que, às vezes, as lembranças que eu tenho é de dor, entendeu? Então, talvez por isso que não me faça ter essa vontade de estar lá hoje, que eu falo, poxa, mas vou estar lá, vou quebrar um dedo, vou quebrar uma perna, vou bater a cabeça. Então, assim, sabe, o sacrifício foi muito grande nesses últimos anos, assim, durante toda a minha carreira lá. Então, por isso que hoje, assim, né, eu falei que se eu tivesse, pelo menos... um pouquinho, eu falava, poxa, eu vou pra Paris, né, cara? Mais uma Olimpíadazinha na conta. Mas realmente, assim, eu acho que eu prezei mais pela minha saúde mental mesmo, pra física também, né? Eu falei, tô numa... Assim, foi o que eu falei, os ciclos se encerram, né? Então, tô numa época diferente da minha carreira, da minha vida. Quero aproveitar a minha família, aproveitar as pessoas que estão perto de mim, meu namorado. Aí, ele até falou assim, foi por causa de mim. Eu falei, não é por causa de você. Pelo amor de Deus. Dá o crédito, dá o crédito. A próxima pergunta, ela vai ter que falar o Dudu. Ih, créditos aí, créditos. Fala, Dudu. Então, Nath, ainda sobre as Olimpíadas, não teremos então você jogando, mas teremos você como especialista e muito mais por dentro do que eu nos assuntos da Olimpíada, porque eu sou só um mero telespectador, não joguei, você é super experiente nesse assunto. Então, qual que é a sua visão? O que a gente pode esperar para essa Olimpíada desse ano? Você acha que você acha que a gente pode esperar no sentido de medalha para o Brasil no pódio? Quais países, talvez, que ninguém está esperando nada, que você acha que tem chance de ganhar alguma modalidade, ou no próprio vôlei? O que você está esperando para essa Olimpíada agora? Então, eu acredito assim, vou dar uma comparada, digamos assim, com uma Olimpíada de Tóquio, por exemplo, né? Que Tóquio ali foi um pouco depois da pandemia, então assim, teve muita gente... Porque assim, quando você faz um planejamento para uma Olimpíada,
Você não pensa assim, 6 meses antes eu vou começar a treinar aqui, vou jogar uma Olimpíada. Isso não existe. A gente sempre fala assim por ciclos, né? Então, assim, são 4 anos que você se programa, que você se dedica, que você, assim, né, pensando os 4 anos ali, não é, sei lá, em 2023 você começa a pensar na Olimpíada. Lá em 2020, né, no caso, ali 2021, né? Que normalmente quando você termina uma e começa o novo ciclo. Então, assim, em 2020, quando foi, 21 na verdade, né, que foi Tóquio, as pessoas tiveram aquele break ali na pandemia que deu uma prejudicada boa na preparação de muitos atletas. Então, assim, você acaba perdendo um pouco de... como é que eu posso falar assim, né? Do físico mesmo, né? Você perde aquele ritmo. Então, assim, eu acho que esse ano vai ser uma Olimpíada muito mais disputada, eu acho que em todos os esportes. Posso falar do vôlei, né? Que eu entendo mais, assim, mas... Assim, eu espero muito que o Brasil vença, né? E ganhe tanto no masculino quanto no feminino, né? Que a gente ganhe as medalhas, que ganhe o ouro. Mas, assim, vai ser uma Olimpíada muito disputada. Assim, se você for ver ali, eu falo assim, você aposta em quem ali pra ganhar? Eu apostaria no Brasil, né? Pra dar uma moral ali, mas é difícil você falar, Quem porque são assim... os que batem mais de frente hoje? Olha, hoje no vôlei feminino, vou te falar assim, são... Talvez umas 5 seleções, assim, que estão na briga ali. Porque cara. Estados Unidos, que é a atual Sempre, campeã, né? que sempre tá nas últimas Olimpíadas, Estados Unidos, Londres... Londres foi em segundo, que a gente, né, ganhou a final delas. Rio foi terceiro lugar e ganhou em Tóquio. Então, assim, né, tem uma medalha de cada ali nas últimas 3 Olimpíadas. Eles têm um leque de atletas, assim, né, todo ano. É bizarro, né? Eles têm... É impressionante. Seja qualquer esporte, não, eles falaram, eles assim, vão... que eles já explicaram pra gente, assim, que todo ano, pra começar, eles têm, assim, ó, à disposição deles 700 atletas. Pra eles escolherem, eu quero você, não te quero. Aqui no Brasil, você chora pra ter, sei lá, 20. Ali, não, é verdade, assim, o material humano que eles têm lá é absurdo. E no Brasil, realmente, assim, seja por qualquer coisa, né? Investimento ou oportunidade. No Brasil é muito diferente. Então, assim, você já vê por aí que já começa diferente, né? Então, Estados Unidos, Brasil... Estados Unidos, Brasil, Sérvia, que é atual campeão mundial. Rússia também? O Rússia não tá, né? Por causa da guerra. Verdade, não foi. verdade. Eu ouvi, não sei se é isso mesmo, mas que eles vão poder participar Sem uma em bandeira, esportes né? individuais que conseguissem se classificar, mas sem bandeira. Os esportes coletivos todos estão fora. O asiático ali não tem nenhum? Japão? Então, vamos lá. Brasil, Estados Unidos, Sérvia, China, Itália e qual mais que tem? Japão também hoje... Brasil, coloquei como ali de primeiro. Japão também, né? Que inclusive a gente perdeu a semifinal pro Japão na Liga das Nações agora. Que Japão a gente sempre falou assim, que era aquela equipe que ficava mais no defensivo, tinha a parte defensiva muito boa, mas não tinha a parte ofensiva. E hoje é um time super perigoso. Então, assim, você pode colocar ali pelo menos 6 seleções que pode estar na briga ali e tudo pode acontecer, né? Então. Mas vai dar Brasil, eu tô confiante. Vai dar Brasil. Deus quiser. Vai dar Brasil. Nath, com sua carreira internacional, você jogou em várias cidades, vários países, e você morou também em 3 países, né? Turquia, Itália e Rússia. E agora você está voltando para o Brasil. Quais foram suas maiores dificuldades de você morar no exterior? E o que fez você voltar para o Brasil? Então, de dificuldade, assim, né? Eu acho que cada fase ali, né, que eu passei lá fora, assim, teve um... Por exemplo, assim, a primeira vez que eu fui pra Turquia... Falei, às vezes o brasileiro, assim, a gente tem pouca, né, informação. Então, quando eu fui pra lá, eu falei, gente, o que eu vou achar, né? O que eu vou encontrar por lá? Não tinha ideia. Então, mas cheguei lá, foi maravilhoso, amei, assim, acho que tá no meu... Se eu fizer um ranking ali, Turquia tá no país que eu mais gostei de morar. Eu amei morar em Istambul. Foram 3 anos lá e foi maravilhoso. A Rússia, o frio, que é assim, né, sempre... eu cheguei a pegar... Né? É super aconchegante. Assim, você não vê o sol durante, sei lá, 5 meses do... Que isso? Porque tava comentando antes, não tem até noite, né? Então, tem umas cidades lá que não tem, que 2 meses do ano você não vê sol. Lá em Moscou, não. Lá em Moscou, durante o inverno pesado mesmo, assim, 9 horas da manhã que o sol nasce, 9 e pouco, e 4 horas da tarde já tá frio. Então, já frio não, tá frio sempre, né? Mas tá noite já. Então, assim, tem essa parte que o primeiro ano foi muito difícil pra mim. E eu também tá sozinha lá, assim, né? Porque eu sempre joguei com muitas estrangeiras nos times que eu joguei lá fora. E lá na Rússia, lá no Dinamo, eu sempre fui a única estrangeira nos 3 anos que eu fiquei lá. Então, assim, você fica meio... Eu falei, eu encontrei muitos brasileiros, tive muitos brasileiros amigos lá.
Mas você vê esporadicamente, né? Cada 2 semanas, no final de semana. Então, o seu dia a dia acaba que fica mais... Você convive com os atletas. Então, e assim, as meninas lá eram muito legais comigo. Eu adoro, assim, fiz grandes amizades. Mas assim, cada uma tem sua vida, né? A maioria delas são casadas, que lá na Rússia as meninas casam muito cedo. Todas elas, assim, sei lá, 21, às vezes 19 anos, são todas casadas já. Então... Luizito precisa casar. Estamos tentando casar ele. Mas não vai pra Rússia. Tem uma jogadora de vôlei pra indicar aqui pro nosso amigo. Tem várias aí, ó. Nath, viu? vixe, Maria. Vamos Você não, fazer, mas aqui vamos, no no Brasil, ó. Vamos lá pausar. A gente faz chover, não tem problema não. Aí, então, por exemplo, a minha vida lá era mais solitária, né? Então essa foi uma dificuldade, né? Vocês podem ver, eu gosto de falar bastante, né? Então aí tinha o idioma lá também, que já dificultava um pouco mais, porque muitas das meninas não falavam inglês. Então eu cheguei lá no primeiro ano e falei, poxa, ninguém gosta de mim, né? Porque ninguém fala comigo. E aí eu já achava que era um negócio mais pessoal, mas depois eu acabei saindo. Eu joguei o primeiro ano na Rússia em 2020. Fiquei na temporada 2021. Fui pra Itália. Que daí também lá eu falei, do meu ranking aí tá ali em terceiro, Itália. Todo mundo fica muito surpreso quando eu falo isso, mas... Mas depois do meu primeiro ano muito difícil lá na Rússia, eu voltei e eu falei, já sei como é que é, já sei o que esperar. Então eu voltei e acabei adorando. Então assim, e acabei até ficando renovando de novo. Qual cidade da Itália que era? Era Scandite, mas é do lado de Firenze. Então assim, era ótima cidade, mas assim... Eu falei, né, minha família tem a parte italiana ali, que né, a Natália Auxília da minha mãe, que é italiano. Só que, não, eu amo pizza, amo massa. Eu falei, nunca tive problema pra comer. Eu falei, né, se me der pedra eu como também. Só que a diversidade lá, pra mim, assim, a pizza, depois de 2, 3 meses eu já não aguentava ver massa também não. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade com isso, sabe? E as cidades na Itália também são um pouco menores, né? Então, assim, eu tava em Istambul, que eu não tô acostumado aqui com São Paulo. Moscou, são todas cidades grandes e tudo mais. Na Itália você vai... Eu brinco assim, o pessoal não gosta de trabalhar, né? Porque você amanhece, beleza, abre o mercado ali 9 horas da manhã. Então, 1 hora da tarde eles fecham e só abre às 4. Ninguém trabalha à tarde, não. Gente, tô precisando comprar um negocinho ali no centro. Você não acha. Eu ficava doida, né? Eu falava, meu Deus do céu. Um iFood não tem nada, não tinha nada. Exato. Aí eu falei, poxa, aí beleza. Então, assim, pra mim, dessas cidades, né? Poxa, Istambul, Moscou e Scandite ali, né? Firenze, Istambul, Moscou e depois... E o que fez você voltar ao Brasil? O que fez eu voltar ao Brasil? Meu amor. Vai chamar ele aqui, então? Ele fica doido. Tá fazendo um coraçãozinho, vocês não estão vendo na câmera. Não, assim, né? Brincadeiras à parte aí. Não, até porque eu não sabia pra onde ele ia. Né? Ele também joga basquete, então a gente tava vendo ainda pra onde ele ia conseguir contrato e tudo mais. A gente até tava tentando ver se encaixava alguma coisa pra ele por aqui no Brasil. Só que realmente, assim, pra ficar mais próxima da minha família, eu tô com 35 anos já, né? E, assim, foram 7 temporadas praticamente direto lá na Europa, e, assim, chega uma hora que cansa, não adianta. Eu sempre amei, eu sempre estive lá porque eu gostava, realmente, a parte financeira, querendo ou não, também pesa, né? Que lá, poxa, tava meus contratos em euro e tudo mais, então essa parte financeira pesa bastante. Mas eu sempre gostei muito, assim, nunca fiz nada contra a minha vontade. Então, mas chega uma hora que foi o que eu falei, prioridades, né? A mesma coisa da seleção ali aconteceu agora apesar de eu gostar muito, né? De ter muita experiência. Até o pessoal, quando eu fui embora lá de Moscou, o pessoal chorou. O pessoal não fica. Eu falei hoje com o meu manager lá do Dinamo, ele falou, Nath, então com problema aqui, volta, por favor. Eu falei, não vai rolar não, desculpa, agora eu tô aqui. Tô bem, bonitinho. Não quis aparecer, ele é tímido. tá meio manco ali agora, também não dava pra vir aqui correndo. Vai dar um pulinho aqui. Vamos virar a câmera ali. Tripulação, posso fazer uma pergunta inusitada pra Nath? Eu sou muito fã dela. Estou quase chorando. Não, lá vem o Max. Nath, desculpa. O Max, ele é a nossa inteligência artificial do programa. E todo voo ele quer se intrometer. E ele quer. E a gente e ele interrompe mesmo. Ele interrompe. Você viu, você né? desculpa, viu? Pode, Max. Me deixem perguntar ou eu vou dar uma cortada de vôlei na cabeça de vocês 3. Não tô brincando, não. Ô, louco, Max, e agressivo. sempre assim, né? Eu derrubo o jato. Toda vez ele ameaça a gente, eu já não aguento mais. Mas tudo bem, Max, vamos deixar então. Pode, Nath? Pode falar, Max. Olá, Nath. Meu nome é Max. Sou a inteligência artificial do jato. É uma honra estar na presença de uma campeã olímpica. Obrigado por tudo que você já fez pela nossa seleção. Max. Caramba, tá bom, Max. Muito obrigado. Agora Max. foi legal. Tá bom, né? Max, qual que é a pergunta? Nath, fui instruído a procurar informações sobre você na internet e criar uma pergunta inusitada. Com base na pesquisa que fiz, aqui vai a pergunta inusitada. Hoje eu vou te conceder o poder do relógio do tempo.
Mas escolha com cuidado, porque às vezes quando mudamos algo no passado, coisas drásticas podem acontecer no futuro. Se você tivesse o poder de voltar no tempo e pudesse mudar o resultado de alguma partida na sua vida, qual seria essa partida e por quê? Essa é fácil até. Sem dúvida alguma, as quartas de final no Rio 2016, que a gente perdeu pra China. Como foi? Me conta. A gente saiu em primeiro do grupo, né, na verdade. Nós éramos uma das favoritas, das seleções favoritas aí no Rio. E saímos em primeiro do grupo e pegamos a China, que tava em quarto, não estavam jogando bem, inclusive. E ganhamos o primeiro set, né, das quartas de final delas, tipo, foi 25-15, se eu não me engano. Tipo assim, passamos o carro no primeiro set. Segundo set começou a dar uma complicada. Só sei que a gente acabou levando o jogo pro tie-break e acabamos perdendo. Foi 15-12 ou 15-13, se eu não me engano, o tie-break. E a gente acabou caindo fora, né, das Olimpíadas em casa. Então, assim, foi... Até hoje eu não consegui assistir esse jogo, eu não lembro o que aconteceu. Assim, né, sei nos momentos, assim, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, porque até hoje eu não assisti. De rever então, mesmo, não, assim, né, um trauma, assim, na minha carreira aí. Então, se eu pudesse mudar, eu mudaria o resultado desse jogo, com certeza. E se vocês tivessem passado, então, o que você acha que ia acontecer no efeito borboleta ali? Vocês acham que vocês iam ter sido campeão? Teria grande chance, assim, né? Foi uma Olimpíada muito disputada. Tinham várias, assim, até mesmo, né? A China ganhou depois, acabou sendo campeã até em 2016. Tinham muitas equipes boas ali, Estados Unidos acabou ficando em terceiro, Sérvia ficou em segundo. Então, assim, tudo podia acontecer, né? Mas indo pra uma semifinal aí, a gente jogando em casa também, a gente tinha grande chance de ser campeão. Então, assim, né? Aconteceu do jeito que tinha que acontecer, não, né? No final das contas, eu sempre falo, né, que nada acontece por acaso. Então, assim, se for pra acontecer daquele jeito ali, foi desse jeito, mas eu mudaria. Se eu pudesse, eu mudaria. Eu achava que você ia falar das Olimpíadas de Tóquio, que se vocês ganhassem, vocês seriam campeãs olímpicas. Seria bi, na verdade, assim, né? Sim, bi, mas seria campeão também. Mas, assim, pra mim... Porque era jogo em casa, vamos botar Foi em casa, assim, né? Eu, querendo ou não, ali em Tóquio também ainda tava ali, mas... Como por causa do meu dedo, né? Eu já não tava titular, né? Em Tóquio. Então, assim, pra mim o que doeu mesmo foi o Rio 2016. Até porque, assim, você sair com uma medalha já, né, de prata, já é muita coisa numa Olimpíada. Agora, você sair numa quarta de final, você sai de mão abanando, né? Só de ir, só de ir. Não, Queria estar lá em Paris jogando, Igão? Então. Meu irmão, só pra Olimpíada. É a tatuagem no meio do peito. A testa. E Nath, vamos lá. A gente sabe o quanto uma carreira de um atleta profissional ela é curta, de repente, quando a gente compara com algumas outras profissões, seja, de repente, como exemplo, um médico, um advogado, ou algum dentista, ela não é tão longeva, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, a gente vê um padrão, não um padrão, mas pode-se dizer que muitos atletas, quando eles se aposentam, eles não têm uma educação financeira ou eles não se planejam para quando vem essa aposentadoria. E eu queria saber de você... Você comentou isso com o Lucas, né? É verdade. Teve no nosso voo recente com o Lucas Moura, a gente perguntou isso pra ele, pros jogadores de futebol, quando eles chegam nessa aposentadoria. E aí eu queria saber, na sua opinião, como uma atleta de vôlei pode se preparar pra quando tem esse momento, pra ela realmente ter essa condição melhor. Então, hoje em dia, assim, né, eu acho que tem muitos fatores, né, na verdade, que podem ajudar e também podem, né, prejudicar. Somente, assim, as pessoas que você tem ao redor de você. Muitas vezes, né, se você tem as pessoas certas, elas podem te ajudar, mas ao mesmo tempo, se forem as erradas ali, né, que alguém que queira como é que fala a palavra? Se aproveitar, né, de você, então, assim, você acaba perdendo. Enfim, assim, eu, graças a Deus, assim, né, sempre tive bons contratos, sempre tive, né, joguei em times grandes. Então, assim, tive minha família também sempre por trás de mim, assim, que o meu pai tem uma história, assim, interessante, né, na minha vida, assim, né, na vida da minha família, porque o meu pai foi jogador de futebol, né, ele é ex-jogador. E meu pai, ele ganhou dinheiro, assim, na época. Meu pai, ele aposentou em 94, né? Então, meu pai tá com 62 anos hoje. E ele aposentou. E meu pai, na época, né? Imagina, isso aí em 80 e alguma coisa ali. Ele ganhava o dinheiro dele, ele dava pro pai dele cuidar pra ele. E o pai dele, na época, tinha problema. Não sei se eu posso falar aqui ou não, tipo, com bebida, né? Então, meu avô hoje é falecido. Mas ele tinha problema com bebida e... No final das contas, né, vou resumir, ele torrou todo o dinheiro do meu pai. Meu pai ficou sem nada e meu pai teve que começar a vida do zero.
E hoje, assim, esses tempos eu tava conversando com meu pai e a gente falou, meu pai falou assim, hoje, porque assim, quem cuida muito das minhas coisas é a minha família, né? Meu pai foi o meu empresário aqui, eu nunca tive empresário aqui no Brasil. Só tive quando eu fui pra fora, que daí você precisa de alguém, né, falando, né, outra língua e tudo mais. Meu pai não tá apto pra isso. Ele fala muito, mas o inglês ele não domina, não. E a gente tava conversando sobre isso, assim, que talvez esse erro que ele cometeu, né, que o pai dele, no caso, né, cometeu e tudo que aconteceu, foi pra ele aprender. E hoje em dia, assim, né, ele cuida pra mim, ele tem todo o cuidado, né, tipo, né, eu invisto meu dinheiro e tem isso, tem aquilo, daí a gente tenta fazer toda a coisa certa. Então, assim, isso aconteceu na vida dele, ele fala que pra ele ter também, né, pra não cometer o mesmo erro, né, logicamente não desse pro meu pai, né, não coloca uma gota de álcool na boca, mas assim, de outra maneira ali, né, de me prejudicar ou qualquer outra coisa. Então, assim, eu, graças a Deus, tive as pessoas certas do meu lado, tenho também outras pessoas que me ajudam, tenho um grupo lá em Joaçaba, lá, um escritório que me ajuda com toda essa parte financeira e tudo mais. Então, assim, a gente tem que cuidar muito, né? Que quantos jogadores, né? Independente do esporte que a gente vê, né? Que ganham dinheiro pra caramba. É jogador de futebol, né? Que é além do vôlei, né? O que a gente ganha deles é menos que um salário deles ali, né? Então, dependendo do jogador. Então, assim... E os caras acabam... Às vezes quebra de não ter nada. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, o que a gente pode falar é, assim, pra tomar cuidado, realmente. E não achar que... Tá com a vida ganha. Exatamente, porque assim, se você gasta mais do que você ganha, chega uma hora ali que, né, a conta não vai bater. E sem dizer também que você tem que... Eu penso muito nisso, assim, por exemplo, ó, eu quero parar, eu sempre falo, ó, eu quero parar meus 38, por exemplo. Então, assim, eu tô me programando e tentando, né, juntar dinheiro e fazer toda a minha vida financeira assim, pra que se eu quiser chegar nos 38 e parar com 38, eu vou poder parar tranquila. Que, né, assim, né, quero trabalhar, quero fazer outras coisas, mas assim, não vou, né, ficar em dificuldade. Então, assim, só que também, se eu quiser continuar jogando, eu pego e jogo. Mas assim, com 38, eu tô de saco cheio e não quero jogar mais. Eu posso parar. Então, assim, tem que ter todo um planejamento, né, ter as pessoas certas também do lado pra poder ajudar. Que a gente realmente, assim, né, hoje eu tô um pouco me interessando um pouquinho mais ali, né, até porque o Dudu gosta bastante desses negócios de investimento, então a gente tem conversado essa última semana aí, é ele aqui, ó, me buzinando o tempo inteiro na orelha. Faz isso, faz aquilo, pode fazer não sei o quê. Assim, me ajudando mesmo, né, assim, pra eu me interessar mais, sim, que sim. É legal quando você sabe, né, quando sim, você entende também, né. Sim. E quando você vê que dá resultado. Exatamente, tem isso também. Então, assim, eu acho que uma coisa que falta, talvez, também na educação aqui no brasileiro é isso, né. A gente fala assim, a gente aprende tanta coisa aqui inútil, né? Pra falar a verdade, assim, né? O português, claro, na escola, que eles podiam dar né? Pra gente, assim, um pouco de educação financeira pra gente crescer já sabendo pelo menos o básico sobre isso pra não se apertar, né? Quando chega na vida adulta. Ainda mais atleta, né? Que é difícil conciliar esporte. Não, exatamente. Assim, eu fico até com vergonha de falar essas coisas assim, mas eu parei de estudar porque com 15 anos eu tive que jogar e eu até falei assim, né? Porque minhas irmãs tentaram jogar. Só que chegou na época de escolher entre fazer faculdade e jogar, elas escolheram, não, vou pra faculdade, que eu não sei o que vai acontecer com o vôlei, e foram pra faculdade. Eu já não, eu falei, vou jogar vôlei. Então, assim, eu não conseguia administrar o jogar, porque era seleção, era clube, era não sei o quê, tinha uma semana de folga. Sim, 16 anos, né? Seleção brasileira. Exatamente. Até a gente lembra do momento que a seleção brasileira ficava um mês fora, um mês e meio. Não, exatamente, você não tem condições, assim. Então, eu mesmo, eu fui pra seleção de base até em 2004, eu perdi 3 meses de aula. Eu cheguei na escola que eu não sabia, 4 meses eu acho que foi, na verdade. Eu cheguei em maio. Foi isso mesmo, eu cheguei em maio na escola. Eu perdi metade do ano. Eu cheguei lá e falei, gente, o que tá acontecendo? Eu lembro até hoje, minha professora de história, eu cheguei, sentei na mesa, ela, tem prova hoje? Eu, o quê? Ela me deu uma assim, ó. Não, aí a aula, né, a classe toda assim, ela, você pode fazer com a apostila. Só que eu nunca tinha visto a apostila na minha frente. Eu não sabia. Eu falei, até eu entender a pergunta e procurar a resposta, acabou a aula. Aí eu cheguei lá, eu fui a menor nota da aula, da escola, tipo, da minha sala. Aí ainda tinha um amigo meu lá, ele... Você é só burra, você tirou, era 1.8, eu lembro até hoje, 1,8 eu tirei. Aí ele, cara, como é que você conseguiu com a apostila? Eu falei, filho, eu nunca vi a apostila na minha frente. Você quer que eu faça o quê? Daí, mas assim, né? E é isso que acontece. Então, assim, né? A gente tem... O que acontece é diferente nos Estados Unidos. Exato, entendeu? Porque nos Estados Unidos, se você quer jogar, você tem que estudar. Você não tem como jogar sem estudar. E aqui já é o contrário. Você tem que parar de estudar para poder jogar. Então, assim, prioridades, né? Que diz o outro aí. Vai ver que é por isso que eles têm tanto sucesso com tantos atletas em todas as frentes. Com certeza. E aí você tá preparado para muito mais coisa também, né? Porque você já tem uma certa inteligência, né, diferente ali também, para muita coisa, né? Acho que isso envolve muito mais ali no esporte. Passageiros,
10 mil pés. Atingimos os 10 mil pés. Ah, tranquilo agora. Vamos Agora estável, sem tranquilo. turbulência. Sem turbulência. Sem turbulência. E, Nath, quando a gente chega em 10 mil pés, a gente pega perguntas de seguidores nossos, tá? Que fizeram pra você. São 2 perguntinhas rápidas, inclusive uma, talvez até um pouco polêmica aí, pra você responder. Vamos lá. Inclusive, quem tá assistindo a gente, sempre quando a gente vai receber um convidado, a gente abre uma caixinha de pergunta lá no Instagram pra você fazer pra ele. E hoje tem 2 perguntinhas. Uma é do Luiz Otávio. Ele só botou basicamente assim: Bernardinho ou Zé? Nossa, essa é polêmica. Você falou que tinha acabado a turbulência. Começou. Pelo amor de Apareceu Deus. uma nuvem aí. Não, essa pergunta aí, todo mundo faz, né? Todo mundo faz. O povo Bernardinho ou Zé Roberto? Eu falo, gente, é assim, na minha, né, opinião, e com certeza de todo mundo que trabalhou com eles, cada um, os dois são muito diferentes. É assim, um é a água, o outro é o vinho, assim, eles são muito diferentes um do outro. Ou melhor dizendo assim, a água e o óleo, né? Porque eles... O Zé, ele é um cara, assim, um pouco mais calmo, né? Todo mundo acha que ele é calminho, mas também ele só de a gente olhar, você já fala, já sei que ele tá me metralhando ali, Mas só com o olhar. anos com ele, né? Exatamente. Então, assim, poxa, multicampeão, único, né? Um técnico tricampeão olímpico, um no masculino, 2 vezes no feminino. Então, assim, multicampeão, sabe, um cara detalhista, bom técnico, cara humano também, assim, sim, sou apaixonada pelo Zé. Ontem mesmo, né, falei, pude dar um abraço nele. Então, assim, tem um carinho enorme, ele sempre me ajudou muito. E eu conheço desde menina também, 16 anos. Primeira vez que eu fui convocada. Então, assim, não dá pra... Não tem o que falar num cara que é tricampeão olímpico, né? Então, assim... E o Bernardinho é a mesma coisa. O cara... Não, o Bernardo é absurdo. Tipo assim, os últimos 20 anos que ele teve na seleção, o Brasil não ficou fora de um pódio. Tipo assim, é absurdo. E assim, a maneira que ele sabe lidar com os atletas, que ele mexe com a cabeça do atleta, assim, ele faz, por exemplo, assim, nós somos um time aqui. Ele faz nós 4 aqui brigar por um mesmo objetivo e, assim, você olha no olho um do outro, assim, ó, você quer fazer, não é por você não, é pelo outro. E, assim, ele faz você brigar por ele, por quem tá do seu lado e por você mesmo. E muitas vezes, assim, ele faz você acreditar em coisas que nem você acredita. Você nem é, digamos assim, né, sou uma atleta, não sou muito boa. Ele vai lá, ele te convence que você é o melhor do mundo e você fala, cara, eu sou o melhor do mundo mesmo. E você vai, entendeu? Então, assim, ele tem esse poder de influência motivacional, assim, de influenciar no atleta, assim, nas pessoas com que ele trabalha, assim, absurdo. Então, assim, os dois. Eu, assim, sou apaixonada nos dois. Eu falo até hoje com os dois. Às vezes troco mensagem com o Bernardo. O Bernardo, todo mundo acha, né, que ele é aquele cara explosivo. O Bernardo, ele manda mensagem no Instagram com um coraçãozinho. Aquele emoji de coraçãozinho no olho. O Bernardo é sensacional. Aquele tio que tá, de vez em quando, um pouquinho longe e já manda mensagem pra você. Exato. O Bernardo, ele é demais. Assim, eu sou apaixonada. É a mesma coisa. O Zé, ele já é mais contido. Ele já é mais, né, mais quietinho, assim. Mas eu falei, outro cara que, assim, tem um coração enorme. Ele, assim, né... Falei, me conhece desde menina, então assim, cada um ali ocupou um espaço também dentro da minha carreira ali, que o Bernardo foi quando eu tava um pouco mais velha, mas assim, era jovem ainda, então ele também me ajudou com muita coisa. E o Zé me conhece desde menina, então assim, os dois são incríveis, assim, não tem... Assim, dispensa comentários, né, qualquer um dos dois. O Bernardinho, ele foi até recentemente pra França, né? Ele chegou a ser técnico, acho que ele participou de um campeonato com a seleção francesa. Se sentiu traída, Nath, ou não? Não, assim, né, o Bernardo pode. Eu vi, era estranho. Achei estranho, assim, achei estranho, que assim, eu não consigo ver. Dói, eu fiquei com raiva que eu falei, não tá com o Bernardo, tipo assim, né, um dos melhores que a gente tem, tá lá na França. Você jogando ali contra a França, você olha o banco, tá o Bernardinho, então, tipo, exato. tá não, errado. tinha que estar aqui, eu pensei assim, né, pensei nesse aí, fiquei com um pouquinho de ciúme. Aí ele, assim, mas ele foi, eu acho que ele até deu uma entrevista falando que ele largou por problemas pessoais, né? Que daí ele saiu e agora tá ele não consegue largar o osso também. Não aguenta. Ele não aguenta ficar longe do vôlei. Ele não aguenta ficar longe do vôlei. Então ele voltou já pra seleção masculina também. O Zé eu não conheço, mas o Bernardinho a gente teve a oportunidade de conhecer na seleção brasileira de basquete. Eu e o Igão, ele foi dar uma palestra pra gente. Não, ele é motivacional, inclusive. Motivacional. Não, ele é incrível. Motivacional, você sai querendo já... Você sai da palestra dele, tipo assim, me dá uma bola. Quero jogar. Quero treinar. Tá. E a outra pergunta é da Meg Sartol.
você já teve vontade de sacar e acertar a cara da Goncharova? É Goncharova, aham. Ela é minha colega de time lá no Dinamo, né? Então, assim, gente, ela é um amor, não. Assim, foi uma das atletas lá, das russas que eu mais fiz amizade. Sim. Então, assim... Mas por que esse que falaram ela? Eu não conheço. Não, é porque, assim, na verdade, o que acontece? O Brasil e Rússia tem um grande, assim, né? Um histórico antigo já de rivalidade e tudo mais. E elas sempre foram muito debochadas, elas ficavam de cara... Elas são muito sérias, assim, elas são mais sérias. Então você olha pra elas assim, elas estão com cara de debochada. Mas na verdade, né, elas são um pouquinho, né? Antes de conhecer eu também achava. Mas aí o pessoal até hoje, eles olham assim e falam, essas russas e tudo mais. Tinha a Gamova na época lá, que era uma de 2,04 metros, que foi uma das melhores do mundo. Então assim, o pessoal tem um certo ranço das russas, até porque elas ganharam 2 mundiais seguidos, né, da gente. O Brasil, o único campeonato que a gente não tem, né, o único título que o feminino não tem é o Mundial. E a gente ficou, assim, foram 2 ou 3 que a gente perdeu exatamente pra Rússia. Então, assim, né, tem aquela, né, pedrinha no sapato, aquela dorzinha aqui. E elas... Então, assim, por isso que elas não gostam. Mas, assim, a Natália, né, a Natasha, ela é, poxa, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, não... Antes, talvez, né, quando eu não jogava com ela, quando eu não a conhecia, talvez eu tinha pensado assim, vou tacar... O saque não, porque o saque quase não dói, tem que ser um ataque. Quando a gente já pensa e dá um pesado ali, eu vou atacar na cara, mas... Na dela agora não, tá doido, passou longe. Nath, já estamos aqui iniciando o nosso processo de aterrissagem. Mas antes, a gente quer fazer uma dinâmica com você. Uma última dinâmica antes da gente chegar aqui em Paris para assistir as Olimpíadas. E a dinâmica é o seguinte. O Max, ele vai falar um idioma diferente. E eu vou ser o juiz. E vocês 3 têm que tentar adivinhar qual é o idioma falado. Legal. Você, né, por conta do... Tem um vídeo seu famoso na internet. Deu aula em espanhol falando já. Em espanhol, por favor, coloque bem. na tela, na edição, esse vídeo vai aparecer. Falando bem, né? Você esqueceu de falar esse detalhe, né? Falando bem. Alô, negro. Olá, que tal? Bienvenida a Colombia. Tu nome? Gracias, muchas gracias. Como te pareció este recibimiento con la alegría que caracteriza a los colombianos? Ai, Jesus. Alguém fala espanhol aí, pelo amor de Deus. Quem fala espanhol? Não hablo espanhol, só. Perdone. Quem fala espanhol, vai? Ela habla espanhol. Eu não hablo espanhol. Fale português. ¿De portugués, ok? Un poquito devagar la pregunta. No. Brasil, sul-americano, objetivo. Vicente, me ajuda que eu não entendi nada que ele tá falando. Então a gente acha que você tem uma chance muito grande de ganhar esse jogo. Poliglota. Poliglota que é. Então o Max vai falar uma língua. Não, e o Max ele sabe falar todas as línguas do mundo. O Max ele hackeia tudo. Então, ele é piada. Vamos lá, Max. হ্যালো বন্ধুরা, আমি ভলিবল পছন্দ করি এবং আপনি যদি বল তুলবেন আমি এত জোরে আঘাত করব যে প্রতিপক্ষ দল হাল ছেড়ে দেবে। Isso aí é turco. Vamos lá, Ai, desculpa. Vamos começar aqui com a nossa passageira. Foi turco? Não, não é turco. Não, cada um tem 5 palpites. Turco não. Não, a gente... Vamos ver. É... Não é. Não é turco? E também não é russo, né? Porque senão mais uma vez? Vai. Pode falar, pode pôr. Ou será que é হ্যালো árabe? বন্ধুরা, আমি ভলিবল পছন্দ করি এবং আপনি যদি বল তুলবেন আমি এত জোরে আঘাত করব যে প্রতিপক্ষ দল হাল ছেড়ে দেবে। O começo você entendeu, né? O começo ali eu peguei, mas depois do final... O que ele falou no começo, Igão? Traduziu? Cara, primeiro que foi um xingamento, né? Tá, pô, louco, mano. Tem cara de libanês. Não. É árabe. Não. Queniano? Não. Ô, louco. Sei lá. Caramba, esse aí eu... Mano. Que bebê. Aquele bebê ali parecia por isso que eu pensei que era um árabe, kebab ele é um ali turco, já me deu água na vontade ali. Nossa, não sei. Indiano. হ্যালো বন্ধুরা, Indiano! Sério? Nossa, eu ia falar indiano. Não, jura? Eu trago pra tripulação. Cadê o meu troféu? Cadê minha medalha? Ganhou, Luizão. Pelo menos a gente ganhou um jogo da Nossa, finalmente. Você não viu, mas vai ter o vídeo ganhando da gente todos os jogos no portão de embarque. Mas tudo bem. Pessoal, agora é o seguinte. Pra vocês que querem concorrer a uma camisa assinada da Nath, você vai ter que tá seguindo o nosso Instagram, um sorteio. Vai ter um vídeo, um Reels, passando aqui na tela agora. Você tem que comentar e marcar pelo menos 3 amigos nesse Reels. Está seguindo o nosso Instagram e está inscrito no nosso canal do YouTube. Tá? Quantos mais amigos você marcar, mais chance você vai ter de ganhar. Vai ganhar uma camisa com a dedicatória ali da Nath. Nath, se você pudesse pegar um voo longo
com qualquer pessoa, tá bom? Não pode ser uma pessoa da sua família, não pode ser um amigo, nem uma figura religiosa. Um voo longo. Qual seria a pessoa que você escolheria e por quê? Pessoa viva ou morta, né? Viva ou morta, exato. Nossa, pergunta difícil, viu? Caramba. Talvez alguém que você tenha uma admiração. Geralmente uma pessoa que você que nunca ou alguém que tem conheceu. interesse de conversar sobre algum assunto específico. Nossa. Deixa eu pensar. Tem uma escritora chamada Brené Brown. Ah, Brené Brown. Sim. Ela é boa, eu já li alguns livros dela, eu já vi também um documentário dela, assim, que ela fala bastante, né, sobre essa parte psicológica, sobre motivacional, essas coisas assim, então... Ah, Brené Brown. Brené Brown. Agora, nós estamos chegando aqui em Paris e a gente tem a caixa preta do avião, sabe? Então, para todo convidado, todo passageiro, a gente pede para eles deixarem uma mensagem ou uma frase para ficar registrado para a eternidade nessa caixa preta. Então, se você puder deixar uma mensagem para atletas ou pessoas normais, também não precisa ser atletas, que estão enfrentando diagnósticos médicos ou lesões e que possam estar desmotivados, né? Não tendo certeza do que vai ser o futuro deles. O que você deixaria para eles nessa nossa caixa preta do avião? Olha, o que eu posso dizer é uma coisa que, assim, a gente sempre fala no esporte, mas isso é pra vida. Que a gente aprende muito mais nas derrotas, né? Ou, melhor dizendo, nos momentos difíceis do que nas vitórias. É sempre assim, porque na vitória você acaba deixando, né? Você fica feliz, você deixa algo passar, né? Que você poderia melhorar de repente. Mas na hora que você perde, na hora que você tem um problema, é onde você acha a sua força, é onde você acha... onde você se reinventa, né? Eu, por exemplo, assim, né, posso dar o meu, digamos assim, meu histórico aí de lesões e tudo mais. E eu acho que é isso. Nos momentos difíceis que você aprende e você tira força de onde... Eu acho que força que a gente nem sabe que a gente tem. Então, acho que é isso. Perfeito. Natália, Zília, a todos que nos assistiram. Em nome da equipe da Trip Inusitada, nós te agradecemos por ter feito esse voo com a gente. Esperamos te ver novamente no jato em breve. E a todos os passageiros que nos assistiram em casa, espero que tenham gostado desse voo sobre a vida da Nath Zília. Chegamos aqui em Paris e vamos torcer muito pro Brasil agora para ganhar muita medalha. Sim. No vôlei, principalmente. No vôlei, principalmente. Vamos torcer. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar o like nesse vídeo se você gostou dessa viagem, para você ver muitas outras viagens como essa. Na quinta-feira temos mais um voo nacional nosso, então não esquece de se inscrever para você não perder nenhuma tripa nossa. Até a próxima Trip Inusitada. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip para você assistir aqui também.